Muito bem, então vamos começar. Em primeiro lugar, boas-vindas a todos, obrigado pela participação. Nós vamos ter aqui diretamente interagindo eu, o Renato, claro, da Kickoff, o Décio Pessim, do CNA, e o Juliano Carioca, da Uplay. E o tema que nós decidimos trazer para esse encontro, que vocês foram convidados, fala sobre produtos ou serviços, mais serviços do que produtos, né, destinados ao público infantil, às crianças. Então, se por um lado a gente pode pensar que produtos e serviços para criança, a gente pode ter um olhar mais mercadológico, ou a gente pode olhar sob o ponto de vista da importância que esses negócios atendem às demandas da sociedade. Eu penso que a gente pode conjugar essas duas visões, né? Os negócios e a relevância e a importância que esses serviços ou produtos trazem como um valor importante na formação e no desenvolvimento das crianças. Nós tivemos, obviamente, com a questão da pandemia, uma exposição da realidade de como nós, como sociedade, nos organizamos, basicamente os grandes centros e até médias cidades, e pequenas também em alguma medida, né? A estruturação das famílias, a organização da sociedade, frente a essa situação da pandemia, trouxe um desafio maior e, ao mesmo tempo, trouxe à luz como nós estávamos organizados como sociedade. Obviamente que, à medida que migramos para o mundo digital, nós deixamos ainda mais escancarada essa realidade, considerando os diferentes estratos da formação da sociedade, as condições socioeconômicas, né? Então, nesse sentido, nós pensamos em trazer para o nosso Franchise Showcase agora desse mês, esse tema de produtos e serviços voltados para crianças, concentrando a visão específica do Décio e do Juliano, e também, claro, do Renato, e depois com a participação de todos vocês, a gente vai ter um momento para perguntas, onde nós vamos poder explorar um pouco mais esse tema. Nós vimos também que a tecnologia ela é um vetor de altíssimo investimento e desenvolvimento econômico. Em 2018, o mercado, por exemplo, de consoles e games já investia 135 bilhões de dólares, ou seja, é um mercado muito forte, a tecnologia e o entretenimento voltado para a criança. Então, esse cenário é que traz para a gente um desafio bom para nós entendermos que não estamos falando de supérfluos, não estamos falando de coisas que são um suporte ou algo que se oferece às crianças como algo para ocupá-las. Acho que esse é um detalhe bastante importante, significativo, né? Não se fala aqui numa proposição de ofertas de educação ou entretenimento e lazer como algo que ocupa a criança, e sim que contribui efetivamente para a formação desses indivíduos. Uma pesquisa mostrou que uma criança até 5 anos, ela não pode ficar exposta a uma tela de computador mais do que 1 hora por dia, né? Isso muitas vezes, já é um desafio grande para as famílias, né? A gente vinha numa tentativa de tirar a criança do excesso da tela e agora a gente está precisando mais da tela no processo de desenvolvimento das crianças. Mas é na faixa de 1 a 5 anos que nós observamos um detalhe importante. A exposição em si não é uma questão
de iluminação ou de algo que faça mal para os olhos. A exposição à conectividade, ao uso de computador, a criança não tem ainda a estrutura do seu próprio desenvolvimento cerebral, emocional, para dar conta dessa avalanche de informações que a tecnologia traz. Então, a gente tem, nas diferentes idades, o limitador, que é o uso da tecnologia, e, ao mesmo tempo, em decorrência da pandemia, um aumento expressivo de oferta e a necessidade de expor a criança à tecnologia. Então, nesse sentido, é o que nós vamos conversar hoje sobre esses negócios, como se reinventaram, como estão vendo o futuro, né? Qual é o perfil do investidor que atua nesse segmento, e aí a gente vai poder conhecer um pouquinho mais. Antes de passar para o Décio e para o Juliano, eu vou pedir para o Renato contar para a gente um pouco sobre qual é a proposta, né? Como nasceu o Franchise Showcase, e aí a gente vai para os nossos convidados. Bom, estou aberto. Bom, boa noite a todos, bom fim de tarde aí, né? Nós começamos a Kickoff há 15 anos com um processo de assessoria para pessoas que querem comprar negócios, querem comprar, em especial, franquias, querem empreender ou fazer alguma coisa assim. Basicamente, assessorando essas pessoas com como é esse processo decisório, como é o processo jurídico, como escolher o melhor negócio para você. Num dado momento, surgiu a necessidade, ou a oportunidade, melhor dizendo, de colocarmos temas relevantes para que essas pessoas tenham uma jornada, aí, né, até ele ter o sonho, ou a vontade, o desejo de empreender e de fechar um negócio, pode passar um tempo muito longo. É comum, por exemplo, alguém pensa numa franquia, vai numa feira de franquia, vê oportunidades, pesquisa, mas não está pronto. Depois de 4, 5 anos, ele retorna e é o momento certo e acaba fazendo um negócio. Então, nós sentimos a necessidade de promover alguns eventos que aproximasse esses investidores, essas pessoas que desejam empreender, mas pessoas mais qualificadas que o padrão do mercado, com franqueadores. E assim surgiu o Franchise Showcase. O Franchise Showcase original é um evento feito em hotel, normalmente nós fazemos no World Trade Center, em São Paulo, mas nós colocamos um máximo de 100 pessoas e 8 a 10 franqueadores. Quer dizer, o nosso objetivo é fazer com que essas pessoas que vão lá sem a obrigação ou interesse de comprar, mas sim se instruir sobre negócio, tenham conteúdo, recebam um conteúdo relevante para ir construindo essa sua intenção de empreender e terem contatos com pessoas de negócio que podem também esclarecê-las. Mas a gente diz para todo mundo, ali não é lugar para vender franquia. Ali é lugar para você fazer relacionamento, né? Ali é o lugar para você trocar informação e fazer relacionamento. Foi assim que surgiu o Showcase. Com a pandemia agora, né, no final, nós demoramos entre fevereiro do ano passado até novembro para retomarmos o Showcase nesse formato digital. E nesse momento a gente retoma, então nós estamos acho que na 4ª versão do digital, se eu não me engano, sempre com tópicos que sejam do interesse deste público que pensa em algum momento da vida em empreender, não precisa ser agora, né? E aí vem uma questão, né? Por que mercado infantil? Essa não é uma segmentação que existe no mercado. Se você for na Associação Brasileira de Franquias, você vai encontrar lá moda, que tem um subsegmento moda para criança. Você tem lazer, né? Hotelaria, lazer, e aí você vai encontrar alguma coisa de lazer para criança. Você vai ter educação e você vai ter um pedaço de educação para criança. O mercado infantil não é uma segmentação para o mercado. Mas nós que trabalhamos muito do lado do investidor, a gente sabe que é uma segmentação na cabeça é um segmento na cabeça do investidor. É comum as pessoas chegarem para mim e falarem assim, Renato, eu quero um negócio para criança. Por quê? Porque nasce criança todo dia. Ah, legal. Então, assim, é um mercado que não vai acabar nunca, né? É uma lógica qualquer. Tá? Assim como tem gente que fala, eu quero um negócio de alimentação. Por quê? Porque as pessoas têm que comer todo dia.
né? Então, a lógica de segmentação não é necessariamente a mesma do ponto de vista dessa pessoa, que às vezes é um profissional, aí, um executivo, não importa, uma pessoa que pensa em investir, ele segue uma lógica que não necessariamente é a lógica do mercado, da forma como ele está estruturado. Como a gente entende mais desse cara aqui, né, que é do investidor, que nós estamos do lado dele, nós resolvemos seguir, então, essa lógica de falar, vamos falar sobre franquias para crianças, né, negócios focados no mercado infantil, porque isso faz sentido. Nós tivemos um último showcase, que falamos de moda, como é que está o mercado de moda. Nós tivemos a participação, por exemplo, da Tip Top. E a gente ouviu muito, né, Cláudio, como é que está essa questão da moda no mercado de crianças. Foi o que a gente falou, precisamos pegar o mercado infantil, porque ele é brinca exagerando um pouco, né? É quase que um fetiche de muita gente, né? Eu quero trabalhar com a criança. Assim como eu, vocês veem que sou cachorreiro, né? Eu quero ter um negócio de cachorro. Mas é isso. A ideia aqui, então, hoje, pessoal, é trocarmos informações sobre negócios, né? Sobre especificamente esse mercado infantil, o que isso significa, como é que nós estamos em relação à pandemia, quais são as expectativas aí para esse próximo ano, ainda para 2021 e para os anos seguintes, né? Sendo que acho que uma grande aposta desse segmento é criança nasce todo dia, é verdade. Como é que nós vamos ajudar aí pais, as próprias crianças, como é que nós podemos prestar serviço para esse pessoal e ganhar dinheiro, né, que é o objetivo de todo mundo que monta uma empresa. Como é que a gente pode prestar um bom serviço, vender um bom produto e ganhar dinheiro para esse público que sempre a gente espera que a humanidade sempre esteja aí, né? Sempre vai ter criança. Então, foi isso que nos motivou a trazer esse tema. Acho que o nosso próximo tema, Cláudia, é muito mais técnico, né? Nós vamos falar sobre fusões e aquisições em franquias, é uma coisa muito mais técnica, né? Para uma outra dimensão de negócio. Mas é isso. E tivemos o prazer aqui de contar com o Décio, que o Cláudio vai apresentá-lo, mas é uma figura extremamente reconhecida no mercado, um cara que sabe do que está falando. O Juliano também, conheço o Juliano já há um bom tempo, o Juliano é um grande empreendedor, a fazer a Uplay, e eu brinco que ele fez o negócio para alguém cuidar dos filhos dele, né? O cara tem 5 filhos, gente, não é brincadeira. Alguém tinha que ajudar ele a cuidar das crianças, né? E isso virou um negócio. Então, pessoal, obrigado pela presença, Décio, Juliano, fica aqui já de antemão meu agradecimento e bom evento. O microfone é seu, Cláudio. Muito bom. Gente, então boa noite para algumas pessoas, para as pessoas que estão chegando agora. Nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco, nós vamos ouvir, até por ordem alfabética, primeiro o Décio, depois o Juliano. Eu vou pedir para que o Décio se apresente e fale um pouco sobre ele e sobre a empresa, sobre o CNA, e depois o Juliano a mesma coisa. Mas, Décio, se apresente, fale um pouco de você e do CNA. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Juliano, Renato, todos os colegas aqui presentes. É muito prazeroso, muito legal a gente se reunir para falar daquilo que a gente gosta, né? Para falar de franchising, para falar daquilo que nos últimos 21 anos eu venho dedicando a minha carreira executiva. E agora, não mais só como carreira executiva, como empreendedor também da área. Bom, rapidamente, minha formação sempre foi mercado financeiro, área financeira, fui professor, fui docente do Instituto Mauá de Tecnologia durante 4, 5 anos também na área financeira, controladoria e por aí, e afins. E nos últimos 10 anos eu venho me dedicando exclusivamente aqui ao CNA. CNA, bom, vou apresentar a empresa um pouquinho, falar um pouco dela rapidamente também. É uma marca que tem 47 anos no mercado, uma marca extremamente consolidada no mercado de idiomas no Brasil, é uma marca top of mind. A gente está no franchising há 30 anos, 30 anos. Nossa franqueada mais antiga tem 30 anos de casa.
está conosco até hoje. Como disse o Luiz Gama, nosso fundador, alguma coisa de bom a gente deve estar fazendo para ela estar com a gente até hoje. E nesse período, nesse tempo todo, nós estamos hoje nesses 30 anos, nós somos a única marca do franchising brasileiro a ter 29 selos de excelência de franchising da BF, 29 selos consecutivos. E no último ano nós fomos considerados pela BF também franqueador do ano, o que deixou a gente com muita honra. E para a gente é sempre também uma grande honra participar de eventos e representar o franchising brasileiro. Somos hoje uma rede de 636 escolas espalhadas por todo o Brasil, cerca de 150 mil alunos. E por que estamos aqui falando de criança? A gente atende todos os públicos, mas majoritariamente, 2 em cada 3 dos nossos alunos são crianças e adolescentes. Então, eu me sinto bastante à vontade para falar do mercado infantil, da transformação da educação, como nós estamos vendo essa transformação na educação, como estamos nos preparando para ela, os efeitos da pandemia. Eu acho que tem bastante coisa bacana para a gente falar. E, mais uma vez, cumprimentar todos aqui na sala. Um abraço. Legal. Vamos ver o vídeo, Décio? O vídeo, podemos ver o vídeo. O vídeo é exatamente de uma ação no terceiro setor que nós temos, e é um braço aquele algo mais que nós entendemos que podemos fazer pelo mundo que já nos deu tanto. Eu tive a Laura com 17 para 18. Aí eu escondi até os 6 meses de gravidez. E eu precisava muito trabalhar, porque minha mãe era difícil situação com a gente, mas uma criança, bebezinho, esperava as coisas, o lugar fechar para me pegar, entendeu? O resto de verdura, de fruta, fazia reciclagem para vender, para dar pelo menos leite, para tomar café no outro dia. Se eu não tivesse ajuda de CNA, não sei o que ia ser. E só Deus sabe. E as crianças aqui nesse bairro, elas ficam muito na rua. Elas ficam muito jogadas, assim, elas não têm o ensino, não têm uma educação. Eu pergunto para ela, né, o que você quer ser? Ela fala que quer ser veterinária, que depois que ela quer ser médica. Ela tem uma visão já do que ela quer ser. Não existe outro lugar que não o CNA, não vai ter. Pelo menos assim pra gente que é daqui, desse lugar, o CNA faz a diferença. Obrigado, Décio. Vamos lá, Juliano. Então, tá bom, consegui me desmutar aqui. Boa noite a todos. Então, meu nome é Juliano Carioca, eu sou CEO, fundador do grupo Uplay. Nós somos aí novatos perto do CNA com 30 anos, aí, 636 franquias. Nossa franquia tem 2 anos e 30 unidades. Então, vou ficar muito feliz no dia que há 30 anos como franqueado nosso. Enfim, sobre mim um pouquinho, eu tenho 40 anos e eu vivo a paternidade
o Renato brincou, né? Eu vivo intensamente, eu sou pai quíntuplo, e depois eu tive meu primeiro filho no ano de 2010, e em 2015 eu virei empresário desse ramo, porque eu fiquei 5 anos apanhando e sofrendo, né, com as lacunas de serviço que existem. Eu fundei a Uplay, e foram 5 anos de aprendizado. Eu venho de uma carreira executiva antes de virar empreendedor. Eu trabalhava na área de tecnologia. O Cláudio falou muito bem da importância de tecnologia nessa transformação toda. Então, a gente tem um olhar de tecnologia em cima desse negócio, e depois eu falo em mais detalhes. Mas a verdade é que esse aprendizado da paternidade, depois ele foi todo traduzido numa plataforma de franquia, agora um pouco falando da Uplay. Começamos a nossa vida no shopping center, né, e chegamos a um número aí que a gente tem muito orgulho de 1 milhão de crianças atendidas na nossa rede. E o aprendizado desse tempo todo foi que a importância, começamos como uma empresa de entretenimento, entendemos a importância que a gente tinha no desenvolvimento das crianças. A gente introduziu algumas novidades no mercado, como, por exemplo, preço fixo para a utilização do espaço, e a gente notou que as pessoas começaram a usar o espaço até como um lugar para as crianças se desenvolverem, conviverem com outras crianças. Então, esse foi um grande aprendizado para nós, né? Nós não trabalhamos com outro tipo de público, são só crianças, e a gente aprende muito mais com eles do que também como empresário. Incrivelmente, eles têm lição para nós, né? Como pequenos clientes, e a gente trabalha vendendo sorriso e alegria. Então, mesmo com todas as dificuldades aí que um empresário no Brasil vive com a pandemia, a gente trabalha com muita alegria e felicidade, e isso faz toda a diferença. Eu mandei um vídeo para você, Cláudio, acho que você precisa mandar compartilhar com o Renato também, está no WhatsApp. O nosso vídeo, eu vou falar um pouco, e eu acho que é importante alguém dar uma olhada como é, por exemplo, uma unidade nossa, para entender até o ângulo que a gente enxerga da tecnologia e tudo que a gente vai falar aí no decorrer da sessão. É uma unidade nossa de um franqueado do Shopping Continental. Bom, então agora o que a gente gostaria de explanar estamos aí às portas de 1 ano e 2 meses da decretação oficial da situação de pandemia da Covid-19. Então eu vou pedir para o Décio e também para o Juliano, mas para contextualizarem a situação, como eles estavam antes da pandemia, o que aconteceu quando chegou a pandemia, e como é que eles estão hoje, Futuro a gente vai no outro bloco. Legal. Acho que eu posso começar. Cláudio, antes da pandemia, o CNA vinha se recuperando, né, de uma questão que aconteceu no Brasil lá no ano de 2016 e 2017, estávamos em crescimento nos anos de 18 e 19. Estávamos prevendo um ano de 2020, no nosso business plan feito em 2019, a gente já previa um crescimento bastante agudo em 2020, maiormente porque nós fizemos um ano de 2019 na área comercial de expansão, beirando o brilhantismo. Nós comercializamos em 2019 90 franquias. Nós estávamos com cerca de 570 escolas espalhadas pelo Brasil, e com a questão de 2020, que foi ali praticamente congelado naquele mês de março. Março para nós, você bem conhece o setor, março para o nosso setor é o fim do Natal, né? do varejista ali, do shopping center, que tem o Natal como um mês fundamental, o dezembro como um mês fundamental para nós em educação.
Em educação complementar também funciona assim. Os meses de janeiro, fevereiro e março são meses praticamente determinantes para que a gente possa fazer uma boa captação, boas matrículas, que as escolas com essas matrículas têm um crescimento para o ano, uma vez que nós temos um nível de rematrícula dos nossos alunos muito alto, beirando aí 80%, 85% de rematrícula desses alunos. Então, nós temos a cada período de captação, seja janeiro a março ou junho a agosto, que são os 2 períodos principais do ano para captação de alunos novos, a gente estava projetando um 2020 realmente com um crescimento. O que aconteceu a partir do mês de março do ano passado é que a gente está realmente aí há 14 meses com muitos planos dos nossos investidores, né, esperando para que a gente possa voltar a uma pseudo-normalidade, porque as nossas escolas, como você bem conhece, e os colegas também, são espaços físicos. A nossa escola, até o nosso negócio, até então, era um negócio de ensino presencial para crianças a partir de 5 anos. E o que aconteceu nesse período foi que nós, muito rapidamente, em 14 dias, conseguimos colocar uma plataforma de ensino online, com aulas ao vivo dos nossos professores para as turmas regulares, curriculares ou não, dentro do nosso sistema, e a gente conseguiu manter, daquela base, a gente conseguiu manter 80% dos alunos. Houve uma evasão quase que natural. Na maioria a evasão aconteceu com o público muito pequenininho, aqueles os menorzinhos de 5, 6 anos, que realmente, como você disse muito bem na abertura, sentem maior dificuldade para ficar 1 hora à frente de uma tela, prestando atenção. Quem é pai, quem é mãe de criança e de adolescente, eu sou pai do Luca, que tem 14 anos, ele já tem dificuldade para ficar na frente da tela, e o ensino, a escola dele é quase que integral 3 vezes por semana, começa às 7h30 da manhã, vai até às 4h30 da tarde, e eu fico vendo meu filho ali, que parece que ele está com pipoca embaixo da cadeira. Então, uma pesquisa muito recente indicou que 65% das crianças e adolescentes não estão contentes e querem retornar para a sala de aula, para ter o convívio, para poder estar com os colegas, para poder vivenciar um dia a dia normal, né, de aprendizagem, mas também de socialização, que é uma parte importante que a escola faz para as famílias. Isso não quer dizer que eles não estejam aprendendo, eles estão aprendendo, mas eles estão perdendo uma importante parte do aprendizado, que é a socialização. Eles estão perdendo, nesse momento, uma importante parte da educação, que é estar dentro de uma arena do saber, dividindo aquilo com os colegas de sala de aula. E para muita gente, eu ouço muito falar, a educação está atrasada, o setor de educação está atrasado. Se a gente fosse pensar, o setor de educação está atrasado porque a aula acontece dentro de uma sala de aula, a gente também ia ter que pensar que o setor de hospitalar está atrasado porque as cirurgias acontecem dentro de um hospital. Então, existem locais que são adequados para determinadas determinadas faixas etárias aconteçam com o ensino de uma maneira melhor. Para crianças, não há maneira melhor de você ensinar do que na arena do saber, que é a sala de aula. Então, desses 2/3 dos alunos que nós temos, que são crianças e adolescentes, a gente tem uma grande parte esperando voltar à aula presencial. Em alguns lugares do Brasil, isso já voltou na maioria dos casos, em outros está voltando aos poucos, mas também a gente tem que entender que o movimento dos jovens adultos, né, 18+, aquele 18-24, aquele que não tem tempo, aquele que realmente precisa de flexibilidade, aquela pessoa ela vai estudar muito mais agora com o apoio e auxílio de novas tecnologias do que dentro da sala de aula. Então, o grande desafio da educação que eu enxergo, nosso grande desafio é poder ter a oferta correta, as ferramentas corretas, presenciais, tecnológicas ou à distância, e é nisso que a gente está investindo muito para os próximos anos que estão vindo. Investindo em tecnologia, investindo em novas questões que inovem no ensino, inclusive dentro da empresa, fora da empresa, e colocando o cliente
como centro das nossas decisões. Incrível. Eu gosto sempre de lembrar, quando surgiu a internet, que a gente começou a trabalhar o tema EAD, né, Educação à Distância, eu sempre lembrava o presidente da Associação Brasileira da Educação à Distância, que ele dizia assim, olha, nosso maior exemplo no Brasil sobre educação à distância é uma escola que se chama Instituto Universal Brasileiro, que ensinava eletrônica, corte e costura, com cartilha mandada pelo correio. Então, aí, quando a gente começou a falar de educação à distância, alguém veio lembrar, né, mas já tem 100 anos que se faz isso. A educação à distância acontece, claro que agora muito mais facilitada com a internet, mas é bem legal, bom saber que vocês tiveram uma redução não drástica, né, de número de alunos e conseguiram seguir em frente. Acho que isso A boa notícia, Cláudia, é que já nesse primeiro semestre de 2021, mesmo com todas as questões que a gente está enfrentando de segunda onda, mesmo com as questões que a gente está enfrentando de até o mês passado, muitas das escolas no eixo sudeste estarem fechadas, nós tivemos um crescimento de 6%. Então, isso quer dizer o quê? E não foi financeiro, né? É físico, na base de alunos. Isso quer dizer que o consumidor já entendeu melhor que algumas mudanças vieram para ficar. Isso fez com que a minha rede, né, os nossos franqueados, também entendessem que a gente precisa modernizar, atualizar e inovar no modelo de negócios. E, com certeza, a única certeza que a gente tem é que existe um oceano azul, porque só 3% dos brasileiros falam o idioma mundial, o idioma global, que é o inglês. 97% dos nossos alunos estudam inglês, 3% estudam espanhol. Então, existe um mar azul, e assim que esse mercado voltar a abrir, eu não tenho dúvida que a gente volta a crescer duplo dígito. É só uma questão de tempo e de ajuste, porque a oferta, ela realmente vai estar muito adequada, já está, mas ficará ainda mais adequada, pensando na transformação, pensando em soft skills, pensando em outras coisas que vão além de ensinar inglês ou espanhol, pensando no ser humano e na formação do ser humano. Bom, Cláudio, o que eu posso falar eu acho que eu posso abordar esse tema todo pelo ângulo mais simples, que é todo empresário começa algum negócio para resolver algum problema, né? O problema que a gente queria resolver é cuidar das crianças para que os pais tivessem dentro do shopping center algum entretenimento, uma forma de lazer para eles. Então, a gente dava lazer para a criança para dar lazer para eles. E depois desse histórico todo, antes da pandemia, como toda empresa, tivemos lojas grandes, pequenas, shopping bom, corredor ruim, shopping ruim, corredor bom, socioeconomicamente A, B, C, enfim. Depois de todo esse aprendizado que a gente teve com as unidades próprias, quando a gente começou o programa de franquia, em 2019, a gente estava 6 meses aí com a plataforma de franquia, crescendo muito, e aí veio a pandemia. Uma das movimentações que a gente estava fazendo era a unidade de rua, né? Porque a gente entendeu que esse serviço ele tinha valor também na rua. E como a gente tem um aplicativo de smartphone para transmitir câmera da loja, enfim, para se relacionar com os clientes, a gente tem uma plataforma de survey dentro desse aplicativo. Então, nós fizemos uma pesquisa e obtivemos aí 10 mil respostas, né, do posicionamento de clientes sobre uma unidade na rua. E quando a gente fez essa movimentação, a pandemia veio no meio dessa movimentação. Então, a nossa primeira unidade aqui no bairro de Moema, ela é uma unidade muito resiliente, porque ela nasceu nessa transição e a pandemia ela fez a gente entender que esse problema que a gente resolvia antes, que era uma conveniência no shopping, ele virou um problema para uma solução de saúde psicológica das pessoas, de saúde mental, porque esse problema ele mudou de natureza, ele não era mais um problema
para você ter tempo lazer, ele era um problema para você conseguir tocar suas atividades profissionais de dentro de casa e também dar algum tipo de lazer e desenvolvimento para o seu filho. Então, a unidade de rua abriu para nós novos caminhos também, né, na matriz de receita. Então, quando nós percebemos que o nosso serviço tinha um valor para as pessoas muito além só do entretenimento, a gente entendeu a força que a gente tinha na rua e, diferentemente do shopping, a zona de influência de uma unidade da rua, ela permite uma expansão quase como que uma rede de drogarias. A cada bairro você pode ter uma loja. E a pandemia também nos obrigou a olhar para equações econômicas diferenciadas, né? Para investimentos menores, modelo de micro franquia que a gente lançou. A gente lançou micro franquia para dentro de buffets. Então, um buffet de festa que só fazia aniversário de final de semana ou à noite, com a porta fechada, aquele imóvel enorme, maravilhoso. A gente transformou aquilo num espaço capaz de receber crianças e dar atividades para crianças sob demanda. Então, surgiram esses novos formatos com equação econômica diferenciada e a gente comprovou essa teoria através de pesquisa e depois na prática de que esse serviço ele assume um caráter aí, como ele é recorrente, os planos são igual um clube, né, de assinatura, a gente conseguiu obter aí evasão. A gente não fala porque, diferente do CNA, a gente não tem matrículas de semestre, né, uma progressão escolar ou dentro de alguma linha de progressão. Mas a gente tem os planos mensais e a verdade é que as pessoas não deixaram de comprar e a unidade de rua ela não tinha mais a pressão de estar no shopping center pagando estacionamento, com aquela visita, né? Aquilo virou o playground do bairro com assistência, né? É uma rede de apoio sob demanda ali para o bairro. Então, a gente ficou muito feliz de ver que, apesar de todas as dificuldades, fora do lockdown ou fora da bandeira vermelha, que é onde nós podemos abrir, mas com restrições, a viabilidade econômica ainda existe, né, para as unidades. Então, isso deixou a gente muito feliz. E agora a gente está fazendo expansão aí para o resto do Brasil com esses outros modelos. Começamos também a explorar supermercados, então agora a gente tem unidade dentro da rede do Carrefour, dentro da rede do grupo GPA também, com Pão de Açúcar, Extra, Açaí. Então, a pandemia nos obrigou a criar modelos com equações econômicas mais resilientes, né? E isso ensinou muito para nós como marca também. E reforçou a nossa crença de que, mais do que uma conveniência, nós viramos um serviço com um grande propósito na sociedade, que é o alívio dessa tensão. As pessoas estão trancadas com as crianças aí há 1 ano e pouco em casa, a aula presencial volta, férias. Então, isso tudo adquiriu um novo ângulo para nós, né? Uma nova importância, e a gente ficou muito feliz com isso. E mesmo na pandemia, a gente está conseguindo expandir. Obviamente, o plano de expansão sofre um pouco de impacto, né? Esse nível de incerteza das pessoas, mas a gente está conseguindo expandir, a gente está muito feliz com isso, mesmo na pandemia. Legal, Juliano. Antes da gente fazer aí, volta para o Décio e depois para você, queria perguntar, assim, porque nós temos aí alguns clássicos do franchise, como, por exemplo, o McDonald's e Habib's, que colocaram no seu modelo de loja lá um parquinho, uma área de atividade para as crianças e dá para fazer a festinha na casa do Ronald, né? O que é que diferencia você desse tipo de oferta? Eu acho que a gente tem um dado interessante antes de eu te responder, do próprio McDonald's. Uma das unidades do McDonald's fez uma parceria conosco num shopping de Ribeirão Preto. E eles deram um dado que eu fiquei abismado. 30% do faturamento deles era McLanche Feliz. Eles vendiam 17 mil McLanches Feliz por mês. Uau. E deu para entender que a criança, e eu tenho essa visão porque os meus filhos se comportavam dessa maneira, eles dão para a criança aquele senso do brinquedo novo, todo mês mudava. E aí a família inteira acabava comendo no McDonald's por causa da iniciativa da criança consumir. Então, isso para eles é um acessório para a venda do core deles, do produto deles. Então, é uma coisa que só arranha a superfície.
São festas de modelo simples, eles não têm uma metodologia específica para lidar com crianças, eles têm um espaço onde você faz festa. Então, aquilo é um complemento do faturamento deles, é uma isca, né, para vender comida. Nós já tratamos esse tipo de evento, tipo de situação como o nosso core. Então, toda a tratativa e a metodologia, os protocolos para receber uma criança que pode ficar conosco, sob a nossa custódia temporária para os pais saírem, é completamente diferente de um espaço onde os pais estão lá o tempo todo. Uma festa do McDonald's, você não vai embora e deixa lá com a atendente do McDonald's a criança, né? As nossas festas acontecem, os pais vão no cinema, vão tomar chopp no shopping, porque os nossos funcionários estão lá e estão transmitindo ao vivo a festa para o aplicativo. Então, é uma experiência diferente, tá? Então, eu diria para você que o que difere, talvez às vezes para o pai não faça tanta diferença, mas o que difere é realmente o nível de serviço e aquilo representar para nós o core e não um complemento. Então, é uma relação profunda. E todos os pais que a gente vem de festa, nós temos uma relação de consumo mensal com eles, né? A maioria deles recebe uma comunicação nossa, a gente sabe o aniversário da criança através do cadastro, então essa relação não é uma compra de impulso, tem aqui no Mac, aí eu vou fazer aqui, é uma coisa pensada, planejada. O pai pode pagar a festa um ano antes, vai pagando junto com o plano mensal, então são outras prioridades que a gente tem, uma outra visão desse tipo de serviço. Sem dúvida. Eu fiz a pergunta para, na verdade, gerar essa reflexão, né? Porque para a gente não achar que é tudo igual, né? É um espaço que tem lá uma bolinha, uma piscina de bolinhas, não sei o que, é tudo igual, né? Perfeito, obrigado, Juliano. Odécio, e o que você considera aí que seja, o que é que diferencia o CNA do que está sendo ofertado pela concorrência, pelo mercado? Cláudio, eu posso completar a tua pergunta? Claro. Eu acho que tem um outro ponto para o Décio, né? Assim, o que diferencia o CNA, mas eu queria que ele falasse um pouco o seguinte, Décio, quão diferente é você falar do ensino de idiomas para a criança, para o adolescente, para o jovem adulto? Como é que isso, do ponto de vista de negócio, se comporta, né? Qual é a diferença, não só do ponto de vista didático, ali, né, pedagógico, mas do ponto de vista de business, né? Quais são as diferenças? São mercados diferentes? É a mesma coisa? A venda é feita do mesmo jeito? Como é que isso acontece? Bom, obrigado pela pergunta, Renato. Cláudio, acho que me suscitou aqui algumas formas de pensar para responder vocês. Bom, primeiro, o que diferencia o CNA das demais opções de franquia é que o nosso setor, embora você tenha que trabalhar bastante, embora você tenha que se dedicar ao negócio, ou, no caso, se você for um investidor, ter alguém que o faça, ter um líder de confiança que o faça na escola, ele, ao contrário de outras opções de franquia, você não tem que administrar estoque, você não vai trabalhar com perecíveis, você, em 99,9% das situações, não vai precisar lidar com shopping centers, naquela relação lojista-shopping que a gente sabe bem como é que é. Você tem a questão do domingo, que é o descanso, porque as aulas vão até os sábados. Você não precisa falar inglês, por incrível que pareça, para ser um franqueado CNA, porque tem muita gente que pergunta, eu tenho que ser professor de inglês para abrir uma franquia de idiomas? Não. Nós vamos dar todo o treinamento, aliás, a característica que vem acontecendo na nossa rede é uma característica de executivos em transição. Né? Hoje nós temos executivos aqui que eu posso lembrar, ex-Johnson & Johnson, ex-Ambev, ex-Santander, Ford, enfim, várias outras. Na questão de diferenciação para o consumidor final, Renato, que é o que você me perguntou, lidar com a criança, lidar com o jovem e lidar com o adulto tem sim diferenciação. O ticket médio do público adulto ele é um pouco maior
porém o público adulto ele tem uma vida útil dentro da escola um pouco menor. É uma característica do brasileiro médio, quando ele atinge o nível intermediário, ele achar que ele está deitando no inglês, como diria na internet, e ele começa a abandonar, na média, o curso. Nós estamos revendo não, a gente já revisou, mas nós estamos refazendo toda a modelagem do nosso curso para adultos que a gente lança agora em outubro desse ano. Um curso com uma duração menor, com muito impacto tecnológico, e um curso que nós vamos fazer essa pessoa ter uma formação completa em até 3 anos, e não mais 4, 5 anos, como a maioria do mercado. Agora, a criança, não, a criança ela tem um lifetime value, né? Ela fica muito mais tempo na escola, porque a nossa metodologia realmente é uma metodologia que privilegia a questão do bem-estar, da participação, de jogos, da questão lúdica dentro de sala de aula. Então, o tempo médio de um adulto meu que vai a 2 anos, 2 anos e meio, de um aluno adulto para criança, isso você pode, no mínimo, colocar o dobro, de 4 a 5 anos de tempo que uma criança fica dentro de uma escola de inglês. Ou seja, você tem recorrência de receita quase que previsível, se nada de muito errado for feito dentro da escola. O que a gente observa, eu acho que tanto o Décio como o Juliano trouxe, os dois trouxeram uma realidade de que atender crianças pressupõe um relacionamento, né? Então, até mesmo para ele se divertir, você vê que o pai tem uma assinatura, de alguma forma os recreadores profissionais que estão ali acabam, e até o franqueado acaba acompanhando um pouco a vida dessa criança, né? E na escola, dos pais, no CNA, né? a mesma coisa, e dos pais também. E né? dos pais, porque no nosso caso, ao menos 2 vezes por semana, esse pai e essa mãe leva e busca essa criança na escola. Então, você tem a oportunidade de relacionamento com essas crianças e com os pais. Eu queria só fazer, achei incrível o que o Juliano falou, e eu queria fazer trazer para a minha realidade a comparação que você colocou com aquelas piscinas de bolinha dos restaurantes. E achei incrível o que o Juliano falou, aliás, Juliano, vou usar o teu exemplo para mim, se você me autorizar, porque muita gente, Cláudio, muita gente fala assim, e agora? O que vai acontecer com o mercado de escolas de idiomas com as escolas bilíngues? Uhum. É uma grande interrogação para todo mundo. E acho que o Juliano foi tão feliz na resposta dele que eu acho que o nosso exemplo é exatamente o mesmo. As crianças que saíram do inglês há 2 anos, quando foi aquela febre da escola bilíngue, né? Há 2 anos e pouco, e migraram das escolas de idiomas para as escolas bilíngues, os pais começaram em 2020 a trazer de volta para as escolas de idiomas. Por quê? É exatamente o que o Juliano falou. Aqui é core business. Lá é um acessório. Muitas escolas se dizem bilíngues, mas colocam programas de inglês como o nosso. Nós temos um programa bilíngue para entrar em colégios. Então, alguém está colocando um programa bilíngue dentro de um colégio que é algo a mais do que física, química, biologia, matemática, português e por aí vai, né? Mas o nosso core é realmente ensinar o idioma. A gente tem 47 anos de experiência no ensino de idiomas no Brasil. Então, está acontecendo um movimento contrário de pais e mães que colocaram seus filhos em escolas bilíngue, e tem muita escola, não tem muito, tem algumas poucas escolas bilíngue muito sérias. Uhum. E eu reconheço as virtudes dessas escolas. Só que a gente sabe qual é o valor de uma mensalidade dessas escolas. Como a gente atua no nicho classe BC, o nosso público é BC, a gente não belisca esse nicho pequeno, essa ponta do iceberg, que realmente estuda em escolas internacionais e nas escolas, de fato, bilíngues que aí estão. Perfeito. E o que também chama a atenção é o fato de você, ao oferecer um serviço
focado naquilo que você dispõe a fazer melhor, né? Nos dois negócios, você tem a oportunidade, além no caso, a diversão, o entretenimento, e no outro, o aprendizado de um idioma, você cria uma oportunidade de novas esferas de relacionamento para a criança, que são muito importantes. Então, olha, tem os amiguinhos da escola, pode ser que tenha os amiguinhos do condomínio ou da igreja quando vai, né? E aí, tanto a escola, tanto o CNA como o UPlay cumpre também esse papel de ampliar o leque de relacionamentos das crianças, né? Outros contextos. É muito legal ir para o CNA fazer inglês, porque além de estar estudando, trocou de ambiente, trocou de sala, trocou de tudo, trocou de amiguinhos, trocou tudo, né? E vai trabalhar assim como na UPlay, né? Um outro ambiente, outra relação, são outras pessoas, e isso é fundamental para o desenvolvimento das crianças. Cláudio, eu tenho até um exemplo de como o que você está falando é o verdadeiro valor da atividade presencial, que não vai morrer nunca por causa disso. A gente até desenvolveu o modelo de economia compartilhada para hospedar a escola de inglês dentro da UPlay. Nossa! Opa! E vice-versa, vai. O próprio CNA, enfim, a gente tem aula de artes marciais lá dentro, sempre porque como a gente entende que o core de cada negócio é o melhor daquele negócio, a gente não tenta fazer as coisas, a gente opera em parceria com esse modelo de economia compartilhada. Eu tenho exemplo lá de pais que ele tem uma aula de música com uma outra rede grande, né, que é uma rede de aula de música chamada Bateras Beat. Eles têm franquia até internacionalmente. Eles têm uma unidade dentro da nossa unidade e a criança tem aula das 3 às 4, 2 vezes por semana. O pai larga lá meio-dia e busca às 6, porque eles ficam lá fazendo amizade com as outras crianças, interagindo sobre os nossos cuidados. A gente encaminha para a aula, terminou a aula, ele volta para brincar. Então o pai usa aquilo verdadeiramente o clube, e a gente respeita muito essa história do core que o Décio falou, porque na verdade nada muda você trabalhar, nem sei quantos alunos o CNA deve ter tido em 47 anos, mas imagina refinar um processo, né, de ensino por 47 anos, e aí uma escola fala, somos bilíngues, o que isso significa? Ou alguém pôr uma piscina de bolinha, né, e cobrar lá R$20, e aí a criança vê e fala, pai, eu quero, e aí não tem, assim, uma metodologia para você, se a criança tiver algum incidente, você tratar, sabe, não tem uma metodologia para desenvolver a criança, dar princípios pedagógicos. Então, nada substitui isso. Esse é um aspecto muito importante, mas o convívio entre as crianças, que promove desenvolvimento emocional das crianças, né? É a atividade que a gente vê a criança aprender a ganhar ou perder. Pular corda, com competição, a criança aprende que se ela ganhar, os outros não são menos que ela, e se ela perder, ela não vai morrer porque ela falhou, né? Que aquilo é normal. Parece uma atividade besta, mas quando você tem um olhar, uma metodologia de ensino, claro. Isso muda completamente. E quando você tem esses players especializados, é quase um shopping de serviços infantis que você está criando. A gente vê o valor do convívio e da alta especialização, como o Décio complementou. Então, isso é o que você falou, importantíssimo. Cláudio, deixa eu fazer uma outra provocação aqui, porque é o que o pessoal sempre me pergunta, né? Que assim, é comum as pessoas dizerem assim, eu quero uma franquia de chocolate porque eu gosto de chocolate, né? Eu quero uma franquia para crianças, um negócio focado em crianças. Normalmente esse cara tem filho pequeno. Assim como quando as pessoas chegam para mim e falam assim, eu quero um negócio para idoso, né? Eu já pergunto, quem que está com problema, teu pai ou tua mãe? Porque é a realidade que o cara está vivendo naquele momento. Ele tem uma dificuldade lá com o pai e com a mãe, com Alzheimer, alguma coisa assim, e enxerga o mundo e não consegue obter esses serviços ou esses produtos, né?
Então, isso é muito comum. E eu tento dizer para eles o seguinte, calma, a lógica de você optar por um negócio nesse ou naquele segmento não pode ser isso, para onde o teu nariz está apontando. Não é porque você gosta de chocolate que você deve ter uma loja de chocolate. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você gosta de chocolate, compre e coma, caramba. Né? Você gosta de vinho, tome vinho. Isso não quer dizer que você tem que ter uma loja de vinho. Né? E aí eu queria fazer uma reflexão com vocês, queria provocá-los no seguinte sentido. Eu entendo que ambos os negócios, né, quando a gente fala de criança em geral, pode ser ensino, pode ser lazer, pode ser até loja de roupa para criança, qualquer coisa, você tem a seguinte situação, eu tenho dois públicos que eu tenho que satisfazer. É seu pai. Eu tenho a criança que tem que querer ir para lá. Eu acho que não tem nada pior do que você ter que arrastar o teu filho para a escola de inglês, para o futebol, né, para onde quer que seja, para o tênis, para aula de tênis, para aula de piano, o raio que o parta, não importa, não tem nada pior do que isso. Então a criança tem que querer ir, eu preciso satisfazer essa criança. E eu tenho um segundo público, que é o pai. Por que o pai, né, escolhe, opta por esse ou por aquele? Eu acho que o próprio desejo da criança é um dos inputs. A criança gostou daquele ambiente, então, opa, eu vou continuar aqui ou vou mais lá. Mas tem outros, preço, uma série de coisas, né? Posto isso, eu tenho dois públicos que eu tenho que... E ambos os negócios você tem que... por exemplo, o Décio falou, olha, uma criança comigo fica lá 4, 5 anos. Legal, eu gosto disso. Eu gosto de contrato assim, né? Eu fiz uma venda 5 anos para ficar. O Juliano também, quando eu conheci o Juliano, ele me falou isso. Olha, os meus concorrentes, você vai lá no shopping, põe a criança lá no playground, o que quer que seja, e você paga por hora. E eu criei um modelo de recorrência. Você faz uma assinatura e pode usar à vontade. Isso é legal, mas é uma venda mais elaborada. Posto isso, eu quero chegar na seguinte situação. Não basta eu gostar de criança para ter um negócio, seja uma escola de idiomas, seja um negócio do Juliano. Então, o que vocês diriam que é assim, quem que é o franqueado ideal de vocês? No que esse cara tem que ser bom? Entendeu? Assim, no que o cara tem que ser bom? Né? Eu sei que o Juliano, por exemplo, tem um monte de procedimento lá, como ele cuida de criança, né? Cuida das crianças, os pais vão embora, como ele disse, e se acontece um acidente, o que acontece? Né? Então, como é que esse franqueado, no que esse cara tem que ser bom? Né? Eu aqui, imagina, estou vendo aqui a Dariana, é isso? Dariana Tamion, está na tela? Né? Isso. Então, digamos que a Dariana está interessada no negócio, mas ela quer fazer uma autoavaliação dela. Será que um negócio desse é para ela? A Dariana seria uma boa candidata a ser franqueada, seja da Uplay ou do CNA? Né? Assim, no que eu preciso ser bom para ter um negócio de vocês? Toma o microfone. A primeira pergunta que a gente faz com qualquer candidato é entender isso, né? E tem uma explicação muito simples. Muita gente que quer operar no mercado infantil, ele quer fazer isso porque ele tem a percepção de que valor aquilo tem para a sociedade. Então, ele fala assim, eu sei como é duro ter o meu filho e não ter onde levar ele, não ter uma rede de apoio, eu moro numa cidade que não tem avó, eu preciso de sob demanda, a escola fecha à noite e fecha de final de semana. Então, por ele perceber o valor daquilo, ele fala, mesma coisa, nasce criança, a IBGE fala que nascem 7.360 crianças por dia no Brasil. Então, aí ele pensa, poxa, criança nasce toda hora e eu sei que isso é importante para os pais, porque eu tenho um filho, então, legal, eu vou para esse caminho. Só que depois você tem que realmente expor o desafio que a pessoa vai ter sendo dona do negócio. Uma coisa é a visão de usuário, você ter certeza que aquilo tem valor para a sociedade, mas quando você está com aquele negócio na sua mão, né, será que realmente o paradigma que a pessoa tem de valor para a sociedade é o mesmo paradigma que ela tem de um negócio que você compra, né, e você implanta, você fica responsável por aquilo e simplesmente ser responsável por aquilo, abrir uma loja, investir é o suficiente? Então, a gente penetra profundamente nisso e a gente se surpreende porque a resposta das pessoas, geralmente, o segmento infantil para elas, primeiro elas consideram varejo, né? Vou ter uma lojinha de roupa infantil. Uhum. Daí ele percebe no modelo de royalties que ele tem que comprar estoque, muda a coleção,
né, que ele paga royalty e também ele tem que comprar as coisas, aí ele vai para o serviço. Ah, loja de brinquedo, estoque, loja de roupa, não, eu vou serviço. Mas que nem o Décio falou, né? Será que eu tenho que ser professor de inglês? Não. Mas será que eu tenho que ser professor, entender de pedagogia para ter um espaço que desenvolve criança? Não. Então, você se surpreende porque no final o perfil são pessoas que vão compreender a seriedade de seguir procedimento. No nosso caso, por exemplo, a gente avalia a capacidade da pessoa de agir da maneira correta, porque como você falou, criança debaixo do nosso nariz em casa pode tropeçar e cair. Meu filho pode passar aqui e cair. O que não importa prevenir que ele caia, você faz o máximo na sua casa. Mas ele vai tropeçar, ele vai brigar com o irmão. Então, o que você faz quando isso acontece? Você segue um procedimento. Você avalia lá, né, se teve um hematoma, você leva no hospital, enfim. Então, a pessoa ideal para nós é a pessoa que consegue compreender a importância de seguir esse procedimento, comunicação com os pais de um incidente, né? Porque o que importa é como você reage a uma contingência com criança, e não você ser mágico e impedir que alguma coisa aconteça. Então, para nós, depois que a gente penetra nessa motivação da pessoa, a gente vai começar a compreender a capacidade dela de compreender a seriedade de seguir os procedimentos que uma empresa desenvolveu ao longo de 5 anos trabalhando nesse tipo de público, né? Então, eu acho que esse é o fator chave aí. Se, por exemplo, você deu o exemplo aí da Dariana participando de um processo nosso, a conversa acabaria seguindo na direção, esclarecidas todas essas questões, na direção dela. Ela tem um histórico profissional, né? Ela tem um histórico de alguma atividade antes da Uplay, e isso indica para nós a capacidade da pessoa de seguir esses procedimentos, porque eles fazem toda a diferença. Muito bem. Décio, você quer complementar aí do seu lado? Quero sim. Não, no meu caso, eu sempre resumo, tentando enxugar ao máximo, como a gente lida com gente o tempo todo. Nosso negócio não é vender produto, nosso estoque não existe, nosso estoque é recurso humano, né? Nosso estoque são as pessoas de dentro da escola, são os professores, são os nossos alunos. Então, a minha frase é sempre assim: o nosso franqueado ele tem que gostar muito de cuidar de gente. Ele tem que ser um cuidador de gente, uma pessoa que tenha muito carinho com o ser humano, porque esse é o jeito da nossa empresa, o jeito da nossa marca. Uma marca extremamente afável, que transmite isso não só para os seus franqueados, mas para os alunos e para todo mundo que toca a nossa marca. Em segundo lugar, assim, pegando um pouco do que o Renato falou, eu vou usar um exemplo, viu, Renato? Vivo. E talvez isso cause polêmica, porque eu falei isso uma vez num evento com 400, 500 pessoas. E me mandaram essa pergunta: qual é o perfil ideal do seu franqueado? Eu falei: não existe perfil ideal. Mas como não existe perfil ideal? Eu falei: não existe. E eu vou te provar com a prática. E assim, tava muito, muito verde, né? Muito fresco na minha cabeça aquilo. Uma semana antes daquele evento, e eu acho que esse evento tem 1 ano e meio, mais ou menos, ainda não estava na pandemia, obviamente, eu fui ao Rio de Janeiro e na nossa sede no Rio de Janeiro eu tive reunião com 2 franqueados, um deles, o nosso franqueado chamado Paulo, ele é da Baixada Fluminense, ele tem escolas na Baixada Fluminense. Ele tem 3 escolas na Baixada Fluminense. E ele chegou, o Paulo, ele nasceu comigo no CNA, ele tem 20 anos de CNA. Ele chegou para mim e falou: Décio, se eu chegasse hoje, esquece que eu sou o Paulo, tá? Com uma bicicleta e 30 mil reais na poupança, você venderia uma franquia para mim? Aquilo me pegou tão de calça curta, e eu sou amigo do Paulo, a gente virou amigo, porque 20 anos, você vira amigo do teu franqueado, né? Você é recebido na casa dele, enfim. Aí eu falei: Paulo, onde você quer chegar com isso? Ele falou: não, porque há 20 anos, quando eu cheguei no CNA, eu fui numa outra marca e eu não fui aprovado naquela marca,
porque eu tinha 30 mil reais, não dava para abrir a escola. E no CNA, o senhor Luiz falou, a gente ajuda você a montar a escola. Paulo é um ex-professor particular de inglês. Hoje, o Paulo é o maior franqueado da rede em número de alunos. Ele tem mais de 5 mil alunos em 3 escolas. Uau. E aí, ele começou a falar, juro por Deus, ele começou a falar para mim, eu queria agradecer ao CNA, porque lembra que ele falou do detalhe da bicicleta? Ele tinha 30 Sim. mil e uma bicicleta. Ele falou, eu queria que você fosse comigo até a frente da sede, que fica lá perto do shopping metropolitano no Rio, que você visse o meu carro que eu troquei semana passada. Eu não vou falar aqui, mas, enfim, era um carro, né? E aí ele começou a falar que ele mora numa cobertura na Barra, que é isso, que é isso. Ele falou, eu devo tudo isso ao CNA. Eu falei, não, você deve tudo isso ao seu trabalho, porque foi você que construiu. Nós só acreditamos em você. Mas respondendo a sua pergunta, se você chegasse com 30 conto hoje, você não pagava nem a taxa de franquia. Eu respondi isso no congresso de franquia, lá na BF, exatamente por isso, porque quando a gente traça o perfil muito assim, não, o cara tem que ser isso, obviamente que tem um mínimo, mas quando você congela, quando você engessa o perfil em cima só de alguma coisa e não ouve a sua intuição de empresário, porque a intuição, até hoje eu falo, estou escrevendo um livro, estou falando sobre intuição empresarial. Os grandes casos, os grandes cases são pessoas que seguiram a sua intuição. Caíto Maia. Vários desses empreendedores, me vem aqui à cabeça vários deles. O Miguel do Boticário. Eu ia falar do Miguel, o Miguel do Boticário. Né? O próprio seu Luiz Gama aqui do CNA. O Robson Shiba, que a gente morre de saudade dele. O Robson Shiba é dentista, gente. Pouca gente sabe disso, que o inventor do Shining Box, meu amigo Robson Shiba, é dentista. E ele seguiu uma intuição dele de falar, cara, eu vou vender comida chinesa dentro de uma caixinha e vou envelopar isso. Vou vender. Cara, gênio. Então, às vezes, a gente não pode deixar de seguir a intuição. Claro, a franquia, o franchising, padrão, perfil, tem uma série de requisitos, mas Alberto Saraiva, do Habib's, que é médico, exatamente, bem lembrado pela Adriana, tem vários casos, né? E a gente realmente, quando lida com essas pessoas, a gente aprende muito. A razão deve seguir, né, os preceitos para um negócio, sempre. Mas, de vez em quando, se aparecer um Paulo na tua frente e o teu coração bater dizendo, pô, eu vou apostar nesse cara, vai, porque ele um dia vai ter 5 mil alunos, uma cobertura na Barra da Tijuca e o carro que ele me mostrou lá, que eu fiquei com inveja, porque eu não tenho. É isso mesmo. Poxa, é super importante isso, porque o perfil hoje, com tantas oportunidades, tecnologias e mecanismos para você avaliar alguém, fica até um pouco mais fácil do que naquela época, né? Porém, hoje ainda vale essa questão da percepção, sempre, sempre. Isso é fundamental. E a gente perceber, né, Cláudio, que a pessoa, além da condição financeira, do perfil mínimo, né? A gente olha o passado, olha o histórico, aquela análise de crédito, aí você faz uma análise sobre como essa pessoa comportamental. Mas se você percebe que essa pessoa tem brilho nos olhos, que essa pessoa está afim, e que essa pessoa vai abrir aquela sua Uplay ou aquele seu CNA e vai transformar aquilo num lugar gostoso de as pessoas estarem lá, aposte nesse cara. Resolveu. Décio, você falou em intuição, talvez a melhor maneira de definir seja a intuição te diz quem não deve ser franqueado. Eu já errei, viu, Juliano? Mas também não somos infalíveis, né? Já botei gente para dentro do meu diretor de expansão, chegou e falou, cara, eu tive a intuição de que não era legal, mas naquela época
né? 20 anos atrás, o cheque da taxa de franquia fazia diferença. Nos momentos de vida do franqueador, tem momentos que o cheque da taxa de franquia faz muita diferença. Graças a Deus, hoje, para nós, a gente trabalha até com alguns casos de isenção de taxa de franquia, porque não é uma linha muito pequena no meu negócio. O meu core é conteúdo para as escolas. Mas, dependendo do franqueador, no momento de vida desse franqueador, corre alguns riscos que outros não correm. Que o seu Luiz correu com o Paulo, e que, nesse caso, deu muito certo. Mas eu tenho 10 dedos para contar aqui, 10 casos que não deram certo. Acontece. Eu tenho uma história que exemplifica isso. A minha franqueada do Shopping West Plaza, quando ela nos procurou, a gente virou para ela e recomendou, falou assim, olha, Shopping West Plaza a gente não acredita, tá? Porque é um shopping em decadência. Muito palmeirense lá, né? Eu também não acreditaria, não. Pois é, não é só por isso, mas quando a gente falou isso para ela, ela falou assim, olha, ela é ex-secretária de Educação do governo do estado, do Dória. Então, a mulher conhece tudo de educação e ela desejou virar nossa franqueada, ela era a nossa cliente da unidade do Bourbon. E quando a gente falou para ela que a gente não acreditava lá no shopping, ela falou assim, não, mas eu vou fazer dar certo. Eu falei, mas eu acho que sem cliente é difícil, a gente não acredita que você vai ter volume. Ela falou assim, não, mas eu vou fazer tão bem lá que eu vou fazer aquilo dar certo. E aí ela se tornou nossa franqueada. Eu tive no sábado na unidade dela, o shopping é um show de tapumes, só tapume, e a loja dela estava com 20 crianças. Ela influenciou o corredor inteiro, o shopping só mantém loja naquele corredor. E aí, quando ela estava desestimulada a continuar por causa da pandemia, o shopping fez de tudo para manter ela. Ela é maior que o shopping agora. O shopping depende dela, porque quando a gente aceitou fazer a loja, eu deveria ter me preocupado, como todo franqueador, falar assim, olha, você ter um insucesso na sua franquia é uma coisa ruim. A gente tem experiência para falar o suficiente para a pessoa não fazer num lugar que a gente não acredita. Mas ela falou, acredita em mim, eu vou fazer dar certo. Então, contra a nossa fomos pela intuição, né, contra a nossa lógica, e de fato ela fez, e ela é um fenômeno, ela está lá agora. Eu olho na rede de lojas aqui, onde tem mais criança nesse momento, é no shopping com menos cliente. Mas é uma franqueada que trabalha com tanto amor e tanto afinco, que ela formou uma rede de clientes lá que a pessoa agora prefere usar o West Plaza para qualquer coisa do que os outros shoppings que estão ao redor. Então, isso foi... Isso é o máximo. É fantástico. Fantástico. Gente, estou adorando a conversa. Eu acho que, para quem achava, né, que, poxa, pandemia, tal, a gente está tendo aí histórias muito inspiradoras. Vou pedir para a gente entrar, essa é a parte final, praticamente, onde a gente vai falar um pouco sobre o futuro, né? A visão de vocês sobre o futuro próximo, pensando em que vamos vencer a pandemia, e todos esperamos que sim, né? O que vocês estão prevendo aí para o futuro? Pode ser um futuro de 1, 3 anos, 7 anos, assim, e pode ser para apenas dos nossos participantes. Pode ser? Juliano, comece você. Eu vou sugerir, entre esse bloco e as perguntas, a gente mostra o vídeo do Instituto CNA, que é bem legal. Ah, legal. Bom, o que eu acredito para o futuro, em geral, e especificamente da minha rede? Eu acredito que os hábitos de compra, eles mudaram para sempre, então os grandes centros comerciais vão experimentar um fluxo menor. As redes que conseguirem, que tenham um serviço de alto valor para a sociedade e conseguirem os formatos que não dependam dos centros comerciais, elas vão prosperar muito, porque vai reativar o comércio de rua, né? E a resiliência dessas redes durante a pandemia é como chacoalhar uma árvore, né? Quem estava bem preso vai continuar, e eles vão absorver uma lacuna nova de muita gente que vai deixar de existir. Então, acredito numa retomada plena, acredito numa retomada saudável para quem tem como absorver essa demanda desse novo tipo, né, com unidades de rua e com um serviço que tenha valor para a sociedade.
Acredito em tickets maiores, porque as pessoas estão compreendendo que as empresas que sobreviveram e são saudáveis financeiramente, elas o fazem porque ela tem uma equação econômica ajustada, então aumento de preço, aumento de ticket é importante. Eu acho que, pelo menos o que eu estou vendo na rede da Uplay, é uma receptividade das pessoas a isso, né? É uma naturalidade de encarar um ticket maior, uma rentabilidade que a gente precisa garantir para o empresário nesse momento. E eu acho que o futuro específico para nós é realmente o crescimento mais orgânico com a micro franquia e as franquias de rua. Então, antes a gente precisava do investimento de 400, 500 mil para fazer uma loja no shopping. Hoje, na rua, com 200 mil, você faz uma loja nossa, você tem várias fontes de receita, inclusive essa de economia compartilhada com outras empresas dentro. Então, a sustentabilidade desse modelo e a rede, eu acho que tem um futuro. O Décio usou aí uma palavra do oceano azul, né? Quanta gente ainda não fala inglês no Brasil. Eu acredito da mesma forma, tanto para o business dele quanto o meu, que o valor que se dá hoje para esse tipo de serviço e o fato da gente estar na rua é um oceano azul para os próximos anos. E, enfim, quem está atravessando essa fase com essa capacidade, essa resiliência e essa articulação, vai ter um futuro muito, muito bom. Legal, que legal. Muito bom. Décio. Cláudio, quando a gente fala em futuro, e principalmente para a educação, eu acredito em transformação. Acredito tanto que nós já estamos trabalhando isso internamente. E transformação vem ao encontro do que o consumidor está mudando sua maneira. Nós aqui temos algo em comum, nós quatro, todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo aqui. Quando a gente coloca o chapéu de consumidor, a gente nota o tanto quanto a gente transformou, mudou os nossos hábitos de consumo. Não só, a pandemia veio para acelerar isso. A pandemia foi um turbo. A pandemia foi uma pancada que a gente tomou na traseira e que nos levou de uma forma abrupta para frente. Eu estou falando de uma forma abrupta para frente, de uma forma de pensar. Porque a gente tomou um tranco e a gente teve que parar e acordar e falar, eu não posso ficar com o carro parado aqui, eu não posso mais inovar em ciclos mais longos. Então, quando eu falo de tendência, e que nós já estamos trabalhando e vamos lançar muitas coisas no final desse ano, nesse ano a gente trabalhou muito isso, eu divido em algumas partes. A primeira delas, ensinar para os nossos alunos competências não só técnicas, mas sim habilidades que desenvolvem a resolução de problemas. Fazer os nossos alunos também aprenderem o idioma, mas aprender habilidades digitais que ajudem essas pessoas para estar mais bem preparadas para os empregos futuros. Tem uma coisa que a gente sabe, que os empregos futuros não serão mais majoritariamente os mesmos de hoje. Meu filho falo, filho, o que você quer ser? E ele enrolou, ele acabou de falar, ele quer ser gamer. Ele quer ser um cara que vai produzir game, que vai jogar. E, num primeiro momento, eu achei aquilo o fim do mundo. Mas depois eu parei para pensar, eu falei, essa moçada quer o que vai ser bom para eles no futuro. Talvez ele quisesse falar, quero ser engenheiro, mas não é bem isso. Ele quer trabalhar com um mercado que hoje movimenta 220 bilhões de dólares no mundo. Por que não acreditar nele, então? Por que não investir nele? Então, ajudar, né, com esses soft skills, essa garotada toda que está por aí, eu acho que o CNA pode, deve e irá participar dessa mudança. O segundo ponto que eu acho importante é salas de aula colaborativas. E no caso de salas de aulas colaborativas, salas de aulas que possam ajudar a transformar, flexibilizar todas as nossas salas de aula tematizadas. O aluno pode preparar de cooking class, o aluno pode ir para uma sala temática da Disney, o aluno pode ir para uma sala temática de cinema, o aluno pode ir para uma temática que é uma oficina, e aí a gente acha que a flexibilização, que ele possa mais facilmente para o aluno. Então ajuda muito também para que ele fique mais tempo, que é aquilo que a gente falou do lifetime value da criança e do adolescente.